agora para o habitual comentário das sextas-feiras. São nossos convidados esta noite Eduardo Teixeira, deputado do PSD, e também Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Começo por si, Manuel Mota, e por deixar aqui também umas palavras, penso que quer fazer também a Manuel de Oliveira esta sexta-feira. Sim, acho que é de salutar e bom tom que reconheçamos a dimensão de um extraordinário ser humano, mais do que outra coisa qualquer, que nos demonstrou ao longo destes anos uma vitalidade permanente. As últimas conversas que os jornalistas tinham com ele era de que continuava sempre a filmar e filmaria. Aliás, tem um filme de vários, ao que sei, inclusive, tem alguns guardados na Cinemateca Nacional, que tem a ver muito com a vida particular dele, mas que ele queria que fossem publicados depois do seu falecimento. Há uma autobiografia que vamos poder ver. Exato, é um filme também muito recente. São mais de 80 anos de carreira, são mais de 60 filmes, são mais de 40 prémios internacionais, de Cannes a Berlim, que demonstram de facto uma propensão para a arte, e muitos deles extraordinários. Tive o privilégio de ver alguns deles, o Henrique Bobé mais conhecido, o Val Abraão. Falávamos quando vinhamos para cá sobre algumas das memórias desses filmes que acompanharam toda a nossa vida, e a capacidade que ele tinha de estar permanentemente no ativo e a motivar aqueles que o envolviam, e depois também com uma grande capacidade de valorizar a região e a história, e a nossa história também. É um elemento muito interessante de quem não tem preconceitos. É hoje muito o preconceito daquilo que é nosso, e o nosso é de facto extraordinário. Ele conseguiu transformar isso em algo muito sublime e reconhecido mundialmente. Eduardo Teixeira, boa noite também. Fica de facto um legado de Manuel de Oliveira para as gerações mais jovens? Sem dúvida. Boa noite. De facto é uma perda irreparável. Nós tínhamos quase a noção, com um homem que tinha 106 anos e que ainda estava em plena atividade, que era imortal e que era um cineasta eterno. Estávamos a falar há pouco, e antes de ir para cá, eu dei por mim a pensar que quando eu nasci ele já tinha quase a idade da reforma, e portanto nestes anos todos ainda fez, um homem que fez mais de 70 filmes, fez mais de 30 e tal filmes antes de atingir os 70 anos. É de facto um notável, alguém que fica para a história de sempre da cultura portuguesa. Ele que era o único cineasta vivo que fez a transição do cinema mudo para o cinema com som e com voz, do cinema preto e branco para o cinema a cores. De facto, este espólio, e o que se acaba por se descobrir dele ter feito um filme que ficou na Cinemateca guardado, e que o fez há mais de 30 anos, no sentido de que fosse só dado a conhecer quando ele falecesse, e portanto ele fez isso, premeditou, pensando que não era eterno, mas viveu a vida a pensar que era eterno. E é de facto um exemplo para todos os portugueses, uma força interior com certeza notável, que tem que se restar, e um homem com certeza também da afirmação do Norte, e que gostava muito não só da cidade do Porto, mas do Norte do país, e para todos nós é muito importante. Feitas essas nossas prévias, dessas notas prévias, vamos de facto falar do norte do país e de um dos temas que marcou esta semana, e que tem a ver com a reivindicação dos autarcas do norte, de alguns autarcas que reivindicam o mesmo tratamento que a ANA está a ter, neste caso com a autarquia de Lisboa. Em causa estão as taxas aeroportuárias, taxa turística que foi implementada pela autarquia de Lisboa e que neste caso vai ser paga pela ANA Aeroportos de Portugal. Manuel Mota, começo por si neste tema para lhe perguntar se de facto lhe parece sensato que a ANA faça o mesmo a norte com as autarquias, neste caso Matosinhos, Vila do Conde, Maia e também a cidade do Porto. Parece-me que sim, parece-me que se for analisadas as circunstâncias e se houver similitude naquilo que são as pretensões, e parece-me, pela análise que faço daquilo que é muito recente, portanto já falamos de coisas muito recentes e de um protocolo ainda que não é conhecida toda a sua dimensão, mas parece-me evidente. Cerca de 4 milhões de euros neste caso. Tem a ver muito com o movimento que tem o aeroporto. Portanto, o de Faro terá certamente um fluxo menor, e naturalmente o Sá Carneiro também um fluxo menor, mas parece-me evidente também que as autarquias, numa lógica protocolar, numa lógica até se ponderarem inclusive a aplicação de uma taxa similar, que também deverão ser reconhecidas. Estamos a falar de uma empresa que hoje é uma empresa privada, a ANA foi comprada pela Vinci recentemente, portanto tem a sua gestão autonomizada, mas que eu acho que deveriam de facto
seria de salutar também que valorizassem aquilo que é o trabalho das autarquias envolventes e as necessidades que as autarquias envolventes têm, porque são de facto afetadas pelos aeroportos, são afetadas positivamente porque vem um conjunto de pessoas que depois que potenciam a economia por um lado e a mobilidade por outro, mas as questões ambientais, as questões de acessibilidade, há um conjunto de questões que são ligadas aos municípios vizinhos ou onde ela está inserida, que basta aquele protocolo que foi assinado com a Câmara de Lisboa poderá ser ou essa avançado. taxa é para reintroduzir na economia, ou seja, é para depois tratar também de coisas ligadas ao turismo e poderá ser injetada. Em Lisboa foi um investimento foi em matérias concretas, investimento em alguns monumentos históricos, em algumas zonas históricas e em acessibilidades também. Portanto, tudo que no fundo acaba por beneficiar, em última instância beneficia inclusive a própria ANA, porque está a potenciar um aumento ainda maior do tráfego aéreo e naturalmente maior trabalho, maior receita para a ANA. Portanto, está aqui potenciado, do ponto de vista até económico, transversalmente para a ANA, para os aeroportos e para os municípios. Eduardo Teixeira, é de facto importante que os municípios norte falem a uma só voz a fazer esta reivindicação para que possam também beneficiar deste dinheiro para reinvestir nas suas autarquias? É importante fazer aqui um preâmbulo e perceber o enorme recuo que a Câmara Socialista de Lisboa fez nesta matéria. Percebeu que era incomportável o pagamento e o taxar dos operadores e, portanto, era um valor, as tais taxas e taxinhas que de repente se lembraram de cobrar. Falávamos de média de €1 por turista que entrava só que havia aqui duas soluções. Ou se cobrava diretamente aos operadores e eles não estavam de acordo, ou se criava à porta do aeroporto da Portela em Lisboa um guichê e os turistas tinham que fazer uma fila para pagar a taxa do Dr. Costa. E isso não era possível e, portanto, há um enorme recuo da autarquia socialista nesta matéria da cobrança das taxas e taxinhas. E então acorda com a ANA um pagamento de uma taxa sobre um valor estimado, que nós não sabemos se fizermos as contas de €1 por passageiro, chegamos logo à conclusão que, à partida, este recuo da Câmara de Lisboa tem um significado enorme nesta receita que eles iriam esperar. Bem, esta Caixa de Pandora abre-se neste sentido. Eu parece-me que no Conselho do Porto nós não conhecemos qual é o acordo, de facto, e o clausulado do acordo existente. Há um pedido de reunião e vamos ver o que é que o autarca, neste entre caso, a ANA Rui Moreira, e a autarquia de Lisboa. Sabemos o valor e, portanto, dá para extrapolar e perceber o recuo. Quanto à questão do Norte, temos que perceber, tive a oportunidade de tentar falar com o Sr. Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que me garantiu que não há nenhuma taxa cobrada para o turismo na região Norte. As autarquias não sabemos, mas parece-me que há alguma contrapartida. E, portanto, isto é um negócio já privado entre uma empresa que está concessionada, que é a ANA, e as autarquias, e que a autarquia de Lisboa percebeu que não tinha caminho e, portanto, recuou. E esse recuo devia ter sido pensado antes, porque era certamente incomportável pôr os turistas à porta antes de sair para entrar em Lisboa a cobrarem, porque isso depois tem outras repercussões em Cascais, mas, na sua em opinião, Sintra, não devia ser em feito Vila a Franca de Norte? Xira. Essa taxa não devia ser introduzida? Tem que se repensar, os autarcas não podem, têm que defender os seus direitos. E estamos a falar de uma situação muito diferente daquela que se perspectivou de início, que era cobrar diretamente. Não podemos pôr em causa a Ryanair e a vantagem financeira que traz para a região, porque é de facto mesmo muito importante. E sabemos que os municípios até hoje investem bastante na promoção externa. Desde logo, há aqui uma agência regional aqui no Porto que faz esse trabalho. E, portanto, este equilíbrio tem que ser muito bem pensado. Agora, a solução considero que não é brilhante. Não é brilhante esta situação que se põe atualmente e que derivou de um recuo monumental de uma política socialista de taxar os turistas que vêm e que trazem, no fundo, muito dinheiro para a economia nacional. Certamente vamos ouvir falar mais desta taxa, até porque há um pedido de reunião feito por Rui Moreira à administração da ANA. Outro dos assuntos que marcou esta semana tem a ver com a taxa de desemprego. A subida da taxa de desemprego foram dados que ficamos a conhecer pelo Instituto Nacional de Estatística e que levaram mesmo no Parlamento o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho a demonstrar algum espanto sobre estes dados e a dizer que vai mesmo pedir explicações ao INE. Como é que viu
viu, Manuel Mota, esta intervenção do Primeiro-Ministro? Pedi 2 segundos só para clarificar um bocado aquilo, se não se importar, porque há um grande equívoco nas declarações do PST. Em primeira circunstância, não há nenhum recuo da Câmara Municipal de Lisboa. Há um acordo feito com quem tem a responsabilidade de gerir o aeroporto de Lisboa para não causar Mas a taxa dificuldades. não é cobrada diretamente ao turista? Mas aquela taxa é uma taxa internacional. Na maior parte das grandes cidades europeias nós pagamos e pagamos de várias formas. O direto pode ser no momento da compra do bilhete, pode ser no momento em que fazemos a viagem, pode ser na chegada. Há vários processos, há várias formas em termos internacionais. Mas neste caso, protegeu-se o turista, na sua opinião, ao fazer esta cobrança através da... A questão não é proteção do turista, porque estamos a falar de um euro, estamos a falar de valores absolutamente incipientes para a maior parte das pessoas. Não estamos a falar de cidadão, de habitantes. Portanto, há aqui um grande equívoco também. Não é toda a gente que aterra no aeroporto de Lisboa, são só os turistas. E em valores que depois são reinvestidos, essencialmente valores investidos no país. Portanto, eu não percebo qual é que é o problema do PST em relação a esta taxa. Bem, pelo contrário, em relação ao Porto, Vila do Conde e Maia, que poderiam ser beneficiados com este tipo de investimento. Mas vamos à questão do desemprego. Para mim não tem nenhuma surpresa. Aliás, eu digo há várias sextas-feiras que eu digo que a taxa de desemprego nem é de 13%, nem é de 14%. A taxa real de desemprego rondará os 23%, como diz a CGTP. Há desencorajados, há SEIs, há estágios profissionais que nada têm a ver com emprego. É precariedade total, é apenas uma forma de mascarar os números reais do desemprego. Portanto, a surpresa do Primeiro-Ministro é apenas porque eles tinham preparado, este Governo preparou um conjunto de estratégias, que não estratégias de crescimento económico, essas sim que vão de encontro àquilo que são as necessidades de criação de emprego, como diz a União Europeia, como diz a OCDE. Ficamos a conhecer um relatório também esta semana da OCDE sobre o crescimento. Esta semana, mas sim paliativos, formas de tapar o sol com a peneira. É um sol muito quente e com queimaduras de grande profundidade e de grande dificuldade para quem as leva. Portanto, a surpresa é só para quem não está atento à realidade económica do país. O corte brutal no investimento, a estratégia da austeridade pela austeridade, tinha naturalmente que redundar nesta situação dramática, não só de uma perda significativa do poder de compra, mas também de um desemprego que a OCDE reconhece, a União Europeia reconhece, o FMI reconhece, todas as instituições internacionais reconhecem como um grande problema para o nosso país. Portanto, a surpresa do Primeiro-Ministro é apenas, se calhar, circunstancialmente foi afrontado ou teve que enfrentar a realidade que quer, não quer. Já vamos às soluções que poderão resolver esse problema, Eduardo Teixeira, mas como é que viu de facto esta revisão feita pelo INE e a surpresa que causou ao Primeiro-Ministro? Tem muito rapidamente, se apenas em 2 ou 3 segundos, dizer que se percebe o incómodo do Partido Socialista em prol de António Costa, e se calhar aqui percebe-se que ele teve que se desvincular da Câmara Socialista, da Câmara de Lisboa, para querer ser candidato a Primeiro-Ministro. Não vai ser certamente Primeiro-Ministro de Portugal. Mas este é um exemplo destes recuos constantes. E, portanto, que fica aqui o registro, que houve recuo. O registro da diferença de governação entre o PST e o PS na Câmara de Lisboa. Sobre esta situação, dar aqui nota Estamos de acordo. Nós temos que perceber os dados do desemprego, a economia e o emprego são, de facto, as principais prioridades do país, de Portugal e deste Governo. E temos que perceber que a taxa de desemprego, quando é apresentada pelo INE, é relativa apenas e só a uma estimativa, não é uma realidade. A taxa que foi apresentada é uma estimativa para o mês de fevereiro e portanto, quando o Sr. Primeiro-Ministro falava na forma de entendimento, falava precisamente na questão de que esta estimativa é tida em conta com a evolução de janeiro. E está-se a falar que, historicamente, o primeiro mês do ano, o segundo mês do ano, são números sempre, porventura, menos abonatórios e, portanto, é referente a janeiro. Mas é bom que tenhamos aqui a noção de forma homóloga. Como é que o desemprego evoluiu neste ano, desde fevereiro de 2015 a fevereiro de 2014. E, portanto, há um recuo. A taxa de desemprego em fevereiro de 2014 era de 14,9% e a previsão para fevereiro de 2015 é de 14,1%. Portanto, há uma redução de quase 1 ponto percentual. Isto é absolutamente significativo. Bem, sabemos que gostávamos e queremos que a taxa de desemprego, a meta é que se fique nos 3,5% este ano, mas que se consiga atingir um valor ainda mais aproximado dos 3%. Há estratégias para reduzir ainda mais este número? O que a Ana Sofia falou muito bem das previsões da OCDE, que mais uma vez revê em alta o crescimento económico e revê em alta
depois de uma certeza de 0,9% em 2014 para 1,3% a 1,5% no corrente ano 2015 e uma perspectiva em 2016 para 2%. Bem, eu já não me lembro de 3 anos seguidos o país a crescer desta forma. E o crescimento económico é um pilar não só para o desenvolvimento, para a criação de riqueza, mas também para o emprego. E estou certo de que a meta que tínhamos para este ano no desemprego, porque esse de facto é o principal problema, a prioridade é a criação de emprego efetivo e a redução do desemprego será atingida e, portanto, esta evolução positiva de forma homóloga é que há que ter em conta. Lamentamos é que o Partido Socialista só fala quando há aqui um pequeno decréscimo e quando há sinais positivos se esconda sempre atrás. Estamos quase a terminar, mas Manuel Mota, quer também responder esta questão do desemprego. Se é evidente que este Governo de novo crescimento, houve austeridade, o crescimento de 9 décimas não tem nada a ver com este Governo, tem a ver com uma decisão do Tribunal Constitucional que considerou inconstitucionais um conjunto de medidas estabelecidas no último Orçamento de Estado por parte do Governo PSD-CDS. Não se vê nenhuma estratégia de mudança económica. O investimento público podia alavancar o investimento privado, que é a estratégia da União Europeia para o crescimento da Europa, está longe deste Governo. Este Primeiro-Ministro chegou a como dizer que prefere não gastar a gastar mal, prefere não gastar fundos comunitários a gastar mal, como se fosse possível ter-se uma afirmação destas num contexto de um atraso brutal daquilo que é a nossa realidade económica, do nosso tecido empresarial e do investimento. Do investimento, como todos sabemos, todos os economistas reconhecem internacionalmente que a única forma de alavancar o investimento privado, que está parado, que está com muitas dificuldades, é com o investimento público. Deputado, teme que o discurso mude quando nos aproximamos de eleições? Eu não temo que o discurso mude, temo é que a prática não mude e vai mudar naturalmente daqui a 6 meses, mas já com o Partido Socialista no Governo. Eduardo Teixeira, vão de facto os discursos mudar, quer de um partido, quer de outro, ao aproximarmos de eleições? Então, o nosso discurso tem sido sempre o mesmo e de forma coerente. A aposta é economia, emprego e desenvolvimento económico. E é que o país continue a criar oportunidades para todos e esta questão que se fala dos fundos comunitários é perfeitamente injusta. Se há governo que aproveitou os fundos comunitários, criando e limpando situações de comprometimento, criando no overbooking novas oportunidades, mas antes mesmo no overbooking, deixando que a taxa de comprometimento não fosse avaliada, foi este governo. A média é igual em todos os governos. É de facto importante percebermos que a descentralização é efetiva e hoje o Norte tem o maior dos pacotes e as 3 zonas mais desfavorecidas ou menos desenvolvidas têm a maior cota nestes milhares de milhões para os próximos anos e este tem um cunho pessoal. Esta oportunidade tem que ser para todos, esta é uma oportunidade que não pode falhar e não pode ser feita à velha maneira socialista, que é gaste-se de qualquer forma que um dia isto não é para pagar, a dívida é para crianças, não, a dívida é efetiva. Nós queremos criar desenvolvimento e, portanto, os fundos comunitários é para ajudar o país a crescer, é para ajudar as pessoas a ter oportunidades, é para que nós todos consigamos ter um futuro melhor e vamos é por ver isso quando poderão começar a ser utilizados e também aplicados estes fundos comunitários. Agradeço-lhe por ter estado connosco, Eduardo Teixeira. Obrigada também, Manuel Mota, por ter estado connosco esta noite e boa Páscoa aos dois. Obrigado, igualmente. Votos também de boa Páscoa.